E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 29, chamado A Visão de Francisco. Vamos lá? Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Era a senhora Laura que pedia notícias. De fato, esquecera-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno. Lembrando a todos, que no caso, André Luiz estava sob os cuidados, vamos dizer assim, da dona Laura, que é a mãe do Lísias, e André Luiz estava morando junto com eles. Então, ele havia esquecido de avisar que iria estar trabalhando no período noturno. Pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lísias parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse bondosa: muito bem, meu filho. Apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos à nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, notei Narcisa a lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Procurei ajudá-la. O pobrezinho de olhos perdidos no espaço gritava espantadiço: acuda-me por amor de Deus, tenho medo, muito medo. E o olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava: irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermos novamente. Ele, livre-me dele, irmã. Não quero, não quero. Gente, olha, presta bem atenção. Lembrando que esse rapaz que está em perturbação, clara perturbação, ele já está aos cuidados em nosso lar. Mas por que ele está assim tão desesperado, gente? Ele ainda está naquele quadro mental desesperador que ele teve que passar no desencarne, tá? É aquele período de perturbação que ainda não cessou. Então, ele fala que tem um monstro, que ele está sentindo os vermes. O que são esses vermes, gente? Na hora que a gente desencarna, que a gente vai para o caixão, o que acontece com o nosso corpo? É comido por vermes, Exatamente. E muitos, têm essa visão terrível de ver o corpo entrar em estado de putrefação. É essa visão que ele está tendo nesse momento, que está voltando a ter, E ao mesmo tempo ele vê um monstro, que provavelmente é algum obsessor, que fazia ele ter todo esse, para ele ter medo, E então, gente, isso é um quadro mental. Evidentemente que nosso lar tem os enfermeiros, tem as pessoas responsáveis por dar os passes, Por dar os passes para tentar tirar ele desse quadro mental. Mas não é fácil, depende do doente também, entendeu? A cura, gente, não depende única e exclusivamente do médico. Ele recomenda lá os remédios, Que no caso seriam os passes, A melhora da nossa faixa mental, etc. Mas depende da gente, se a gente vai tomar o remédio, se a gente vai seguir as prescrições que o médico nos dá, não é verdade? Então a cura depende muito mais da gente do que do médico, É o mesmo caso lá em nosso lar. Não adianta a espiritualidade, os passistas quererem dar os passes se se no caso esse espírito perturbado não melhorar a faixa mental, Calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Olha aí que eu acabei de falar. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre.
É necessário expelir a substância azeda. Ajudá-lo-ei e fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Acabei de falar isso daí, né, gente? O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos, mas volvia a mesma palidez de ante, prorrompendo em novas exclamações. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Esse fantasma diabólico. Confie em Jesus e esqueça o monstro, dizia Narcisa. Vamos ao passe. O fantasma fugirá de nós. E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu, manifestando imensa alegria no olhar. Agora estou mais tranquilo. Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal, em toda parte, estabelece misterioso contágio. Observando-me sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. A quem se refere o doente? Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? Narcisa explicou. Trata-se do seu próprio cadáver. O que me diz? Disse André Luiz espantado. Lembra que eu falei que ele estava vendo o próprio cadáver, o próprio corpo em estado de putrefação? Aí, ó. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos em pleno sepulcro, sem se conformar com situação diversa. Queria firmemente levantar o corpo hirto, tal o império da ilusão em que vivera, e nesse triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido, e não conseguia acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Não valeram socorros das esferas mais altas, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Então, volto a frisar para vocês, gente. Não adianta nada a espiritualidade intervir se você não eleva o seu pensamento. Então ele vê que o comentário aqui, ó, porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna, né? Tem que elevar o pensamento. Por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo, tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos, quase à força. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na terra está presente em arriscada missão, distante do nosso lar. Então, você vê aqui que eles falam, trouxeram-no os samaritanos. Lembra que no capítulo anterior, os samaritanos são aqueles responsáveis em fazer os resgates no umbral. Inclusive, foram eles que resgataram André Luiz do umbral, né? E ele vem visitar o doente? Perguntei. Já veio 2 vezes. Experimentei grande comoção observando-lhe o sofrimento discreto. Aqui são os pais desse querido irmão, né, desse irmão em sofrimento, que interviram para que ele fosse resgatado no umbral. E, gente, tem muito disso no mundo espiritual. Principalmente nos atendimentos que nós fazemos, nas sessões de desobsessão, quando aqueles espíritos obsessores vêm para serem atendidos, então eles vêm absolutamente contra a vontade. Eu não queria estar aqui, eu quero ir embora, eu quero voltar onde eu estava. Eles falam isso o tempo todo. Mas o que acontece?
Quanto mais tempo eles ficam obsediando aonde eles estão, mais débitos eles acumulam perante Deus, né? E o pagamento desses débitos, é evidente que Deus Deus não tem pressa para cobrar. Nós somos espíritos eternos, herdeiros do amor de Deus, né? Então Deus, você pode fazer quantos débitos quiser, mas tudo será cobrado, e encarne quantas vezes precisar encarnar para acertar tudo isso. Pensando que numa encarnação você vai acertar tudo, logicamente que não vai. Todos nós temos várias encarnações para conseguirmos reparar todos os nossos débitos perante a divina providência, né? Vocês imaginaram, gente, quando eu comecei a tomar conhecimento da doutrina espírita, vocês imaginaram que uma pessoa como Hitler, que tem milhões de mortes nas costas, ainda vai ser um espírito perfeito? Ele vai atingir a perfeição? Imagine quantas encarnações Hitler vai ter que ter em planetas parecidos como o nosso. Se não no nosso, em planetas de provas e expiações. Então, Deus não tem pressa para cobrar, e nós teremos que acertar até o nosso último débito. Tamanha é a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Gritava aflito, mostrando a demência dolorosa. O genitor, que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, no ministro da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana, enquanto se encontrava com um nobre amigo que obtivera hospitalidade para o filho infeliz. Aliás, gente, só para fechar o comentário anterior. Então, muita gente vai lá no centro espírita, muito obsessor, vai para o centro espírita na sessão de desobsessão, dizendo que não queria estar lá, que queria voltar onde estava, tal. Por que a espiritualidade pega, tira da onde ele está e leva para a sessão de desobsessão? Normalmente porque o pai ou a mãe, ou os pais, né, têm créditos perante a espiritualidade e querem que ele seja resgatado para ele não adquirir mais débitos perante a espiritualidade. Então eles intervêm na espiritualidade para que o filho seja tirado como obsessor, que vá até a gente e que a gente encaminhe ele para as moradas espirituais, para talvez, ele entrar na faixa de entendimento que ele precisa voltar para as lides espirituais do bem, para que não adquira mais dívidas. Muitos deles, eu diria até que a maioria de obsessores, eles voltam a fazer a obsessão, viu? Porque é difícil eles entrarem na faixa de entendimento. Eles são encaminhados para a espiritualidade. Os pais muitas vezes conversam tentando convencê-lo, mas muitas vezes não conseguem convencer que ele precisa voltar para a senda do bem. E eles retornam para obsediar alguém aqui no nosso planeta. Mas, quando o ministro Pádua se retirou, compelido por circunstâncias de serviço, o pai do rapaz me pediu-lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo. Tomou-lhe as mãos, ansioso como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais, e beijou-lhe a face, chorando copiosamente. Não pude conter as lágrimas e retirei-me, deixando-o a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas. Então vocês veem o que o amor do pai não faz. A demência do filho estava tão grande que o pai pediu perdão por cometer um gesto humano, que foi se ajoelhar, né? Muitas vezes nas igrejas nós nos ajoelhamos, né, para pedir perdão, e ele abraçou, beijou, pegou a mão do filho e aí depois
ela saiu do quarto e não sabe o que aconteceu, mas com certeza ele conseguiu que os fluidos dele, né, como pai, como genitor, influenciassem positivamente esse querido irmão. Como tudo isso me comove, disse André Luiz. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? Olha, isso aqui é muito bacana, né? Como, apesar do pai ter intervido, como que pode ainda, né, a imagem do cadáver continuar a perseguir esse quadro mental dele? Muito bem. A visão de Francisco é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele e para ele, votando-lhe verdadeiro culto e vindo o sopro renovador, não o abandonam. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Bom, aí, gente, é o puro materialismo. Você vê o seu corpo em decomposição, mas não aceita aquele quadro e quer que seu corpo volte à vida, né? Corpo de carne. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas e muitos sofrem até a eliminação integral de seu fantasma. Ou seja, gente, é puro quadro mental ligado ao materialismo extremo que ele teve quando esteve encarnado na Terra. Notando-me a comoção, desculpe, gente. Notando-me a comoção, Narcisa acrescentou: graças ao Pai, venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos a crisálida. Cola-se a matéria inerte, mas a borboleta alçará o voo. Ou seja, no começo a famosa metamorfose da lagarta que vira borboleta, né? Ela aos poucos se fecha no seu casulo e quando emerge como uma borboleta maravilhosa, né? Então aqui é a comparação que Narcisa faz com o nosso espírito. Nós começamos como uma lagarta, entramos no nosso casulo e vamos despertar como borboletas no mundo espiritual. Nós vamos conseguir nos purificar mais. A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. E Narcisa calou-se sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio. Fim do 29º capítulo, né? Então é isso, minha gente. Mais um capítulo que nós fizemos. Vão lá, minha gente. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e compartilhem com o maior número de pessoas possíveis para que essa nossa querida doutrina fique cada vez mais conhecida. Não só esse vídeo, mas todo o conteúdo espírita que vocês tiverem em mãos, vão lá, compartilhem na sua lista de amigos, no YouTube, enfim, tudo da melhor e da maior maneira possível que possamos fazer. Lembrando, novamente, que eu não edito os vídeos, tá aí os erros estão aí, eu esqueço, me dá branco, eu tuço, né? Às vezes eu paro para pensar na explicação, erro na leitura, mas está aí, todos os erros continuam, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima, minha gente.